No canal Adorando em Espírito já possui um áudio falando sobre o diabo, falando sobre Satanás. Mas eu percebo que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. As pessoas saem do sistema religioso, mas o sistema religioso não sai delas. Por isso gravarei agora um áudio mais explicativo sobre isso. E eu tenho certeza que dessa vez todo o restante de fermento que tem na sua mente vai sair. Os textos principais que o sistema religioso usa para manter as pessoas dentro do aprisco sobre esse entendimento do que é Satanás são as passagens que estão em Isaías 14 e Ezequiel 28. Nós vamos ler rapidamente alguns detalhes ali que muitas pessoas não prestam atenção. Mas antes de falar sobre essas duas passagens e muitas outras que também virão, eu queria só lembrar o que Judas falou sobre esses homens que falam do diabo sem entender de fato o porquê ele foi criado. Judas, no seu capítulo 1, ele fala que homens maus, homens ímpios que viriam e iriam diluir a graça do Pai, eles utilizariam o diabo como uma ferramenta principal para enganar as pessoas. No verso 10 ele fala, esses homens, eles dizem mal do que não sabem. Ele chega a falar aqui no verso 10 que esses homens se tornaram animais irracionais, se corromperam tanto que se tornaram animais, não tem mais compreensão das coisas do Pai. E aqui ele fala, um pouco antes aqui no verso 9, sobre a questão do arcanjo Miguel, quando contende com o diabo sobre o corpo de Moisés, que é um outro estudo que seria interessante as pessoas entenderem, que tem muita gente fazendo confusão sobre esta passagem aqui no livro de Judas, né? Não entendendo por que o arcanjo veio contender com o diabo. Ele veio proteger o corpo de Moisés, e muitos dizendo que o diabo veio buscar Moisés porque Moisés era do diabo. Gente, é uma confusão que o povo faz, dá até medo. Mas aqui em Judas ele fala que esses homens são ímpios, ou seja, não têm amor ao próximo. Eles diluem a graça do Pai. Diluir é você tornar ela insignificante. É você colocar tanta lei no meio da graça que a graça começa a ficar insignificante, né? Então aqui esses homens falam do diabo sem entender. E vamos ler aqui em Isaías, em Ezequiel, o que é falado sobre Satanás, para a gente entender se de fato ali ele está falando de um ser que era bom e ficou ruim realmente, como o sistema ensina. Para eu entrar no assunto, eu gostaria de te fazer uma pergunta, te fazer pensar. Nós, como seres humanos, estamos passivos de erros. Não somos onipresentes, nem onipotentes, nem oniscientes. Podemos a qualquer momento adquirir inimigos por alguma coisa errada que a gente faça, alguma coisa errada que a gente fale, e com isso passamos a ter inimigos, pessoas que vão querer nos destruir. Agora pense comigo, será que o Criador dos céus e da terra, um Deus tão poderoso, que fez todas as coisas, que é onipresente, onisciente e onipotente, ele teria inimigo à altura dele? Será que ele, como onisciente, sabendo de todas as coisas, ele criaria um ser que se rebelaria contra ele e faria toda a humanidade se perder por causa disso? Ele não seria culpado, então, se ele fizesse isso? Agora eu tenho um molho para esta pergunta que vai deixar ela mais interessante. O Messias disse que existe pecado para a morte e existe pecado para a vida. O que é pecado para a morte? Pecado contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo. Nós, na carne, podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é você se opor ao que o Espírito diz. É ter um espírito orgulhoso, que não consegue ouvir a voz do Pai. O Messias diz que bem-aventurados são os humildes de espírito. São aqueles que ouvem a voz do Pai e o obedecem. Esses não blasfemam contra o Espírito, mas aqueles que se opõem contra a verdade, esses são blasfemadores contra o Espírito. Então, na carne, nós podemos nos opor ao Espírito do Pai, à verdade. Mas quem já é espiritual, será que a pessoa pode se opor ao que ela é? Quando eu digo pessoa, entenda, eu estou falando do Espírito. Satanás é Espírito, não é carne. Será que ele pode se opor ao Espírito, se nem nós que somos carnais podemos e quando fazemos morremos? O que é pecado para a morte? O que é blasfemar contra o Espírito que leva você à morte? Que morte é essa? Morte espiritual. Você não ouve mais a voz do Pai quando está morto no Espírito. A não ser que se arrependa dos seus maus atos, dando ouvido à voz e volte na onde você caiu. É isso que o texto diz, que você tem que se levantar de onde você caiu. É lá onde você errou, voltar lá e se consertar com quem você defraudou. Quando você faz isso, você volta a ouvir a voz do Pai.
volta a estar conectado a ele em espírito, adorando em ele espírito, ou seja, ouvindo a sua voz. Quando o Espírito do Pai, através de suas leis que foram materializadas lá nas tábuas, através de Moisés, e depois o Messias veio e colocou elas no seu devido lugar, que é o entendimento humano, quando elas dizem assim, não matarás, e você está diante de um momento onde você pode matar, e o Messias ainda diz que matar não é só quando você pega uma faca ou um revólver e mata alguém, é quando você pensa mal de alguém. A lei do Pai que está dentro de você, ela diz, não faça isso. Se você fizer, você está blasfemando, você está indo contra a vontade do Pai. E nisso você morreu espiritualmente, gerou pecado ali de morte, porque você blasfemou contra o Espírito, não deu ouvido à voz. O seu espírito estava orgulhoso ao ponto de não ouvir a voz do Pai que dizia, não matarás, não roubarás, não adultere. Se você não der ouvido à voz do Pai e continuar no seu erro, você é um morto diante do Pai, é o filho pródigo, está morto ali. Está comendo lavagem com o sistema, acreditando que está vivo, aí vem um sistema religioso com seus rituais religiosos, e você acredita que no pra-tempo você está buscando o Pai e tudo mais, você acha que está vivo, mas na verdade está morto, porque blasfemou contra o Espírito falou, não faça, você fez. Aí vai pro sistema pedir perdão, toda aquela ladainha que eu já falei em vários áudios, que não tira pecado de ninguém. São as mesmas práticas que o povo fazia no Antigo Testamento. Ficava ainda atrás de perdão, assim, milagroso diante do Criador do Universo. Mas o perdão do Criador do Universo é como o Messias, ele veio e falou. Está ligado em você perdoar o seu próximo. Pai, me perdoe quando eu perdoo o meu próximo, quando eu me conserto com o meu próximo. E o Messias em Mateus 18 deixou claro. Quando tiveres em briga com o teu irmão, tiver em briga com o teu irmão é o quê? É se lembrar em qualquer momento que você tenha desobedecido a voz do Pai, porque todos nós sabemos em que momento nós ouvimos a voz do Pai falando, faça isso, e você fez ao contrário. Volte lá, se levante onde você caiu, se conserte com aquela pessoa, para que então o Messias esteja no meio disso. Que ele fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. O nome dele é justamente isso, você voltar lá. Nisso ele se faz então advogado da causa. Ao ver que você se humilhou e se levantou onde você caiu, ele, como advogado, absolve você de suas culpas quando você se perdoa com o seu próximo e não mais fica praticando sacrifícios. Mesmo que não pratique fisicamente, mas o verdadeiro sacrifício acontece aqui, no entendimento. É quando você acredita que está perdoado sem se consertar com o próximo. Isso é sacrifício. O verdadeiro sacrifício que o Pai aceita é quando você é um sacrifício vivo diante dele. Você vai lá e se conserta, fecha as brechas. Aí você vai sofrer menos na terra e ainda estará vivo diante do Pai. Mas voltando à história do diabo, depois de falar sobre essa questão de blasfemar contra o Espírito, essas coisas todas, ele como Espírito também, ele não pode blasfemar contra o próprio Espírito, ele não está na carne. Mas aí tem uma outra questão que é interessante você analisar. Na história toda, só ele se rebelou? Aí trouxe um terço com ele, como muitos falam de Apocalipse 12, tudo distorcido. Só ele se rebelou? Em toda a história que existe, nenhum outro mais se rebelou? Nossa, estranho isso, né? Se o Criador fosse tão ruim assim, como, né, pro Satanás ter se colocado contra ele, então agora deveria ter sido outros também que se rebelou. Não quero ficar mais lá não, vou pra terra também. Não, só foi ele mais aquele terço lá, depois fechou, nenhum mais desobedeceu. Os outros que estão no céu agora não tem mais livre-arbítrio, só esse que saiu que tinha. Gente, me poupe, vamos entender essa história de uma forma mais clara, porque tem coisa errada aí. Vamos lá, primeiro ponto, se o Criador do Universo é onipresente, onisciente, onipotente, nada foge do seu controle, ele não deixaria um ser que era bom ficar mal e acabar com todo o seu plano, não. Ele não deixaria. Segundo ponto, se Satanás é espírito, o espírito não pode se rebelar contra o espírito, porque é só na carne que você tem a opção de escolhas. O tal do livre-arbítrio é na carne. Em espírito você já não tem mais essa opção. Um terceiro ponto também para analisar é a questão de que ele, sendo tão poderoso como ele é, o Criador do Universo, ele não teria inimigo à altura dele, né? Alguém para lutar com ele. Agora vamos ver o que Isaías disse sobre isso. Nós começamos sobre Isaías 14, vamos chegar lá. Mas eu queria que você lesse o que Isaías fala sobre o Criador do Universo. Será que aquela passagem de Isaías 14... ela não está errada não, porque em Isaías 45 ele fala outra coisa. Ele não fala de um ser que era bom e ficou ruim como sendo um diabo, um ser ali que se rebelou contra Deus, né? Não, olha o que ele fala em Isaías 45, no verso 7. Você pode ler todo o capítulo de Isaías 45, que aqui ele está falando sobre a grandeza do Criador do Universo, sobre não existir outro Deus além dele. Ele diz o seguinte no verso 7, através da boca do Pai ele fala: eu formo a luz, isso é o próprio Pai falando pela boca dele.
Eu crio as trevas, eu crio, não é alguém que criou, não. O Pai dizendo, eu crio, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Gente, só que já podia acabar o áudio, né? Mas como eu sei que o ferimento é grande, vamos continuar. No livro de Deuteronômio está escrito que o Pai, ele colocou o caminho da bênção e da maldição diante do povo. Então o Pai colocou os dois caminhos. Não foi alguém que se rebelou e criou o caminho do mal. Não, é o Pai que criou os dois caminhos. Mas para poder dar a paga de quem vai pelo caminho do bem ou o caminho do mal, ele cria então Satanás. Ele cria Satanás para isso, para dar a paga de todas as pessoas que escolherem o caminho do mal. E ele fica ao derredor, realmente. Ele foi criado para isso. Você fez coisa errada, você vai pagar, porque ele é justo nessa questão. Ele dá a paga mesmo. E a prova de que ele é muito justo nisso é a história de Jó. Quantas mensagens nós já não ouvimos sobre a história de Jó? Pastores que dizem que o ministério do diabo é ser acusador. O ministério dele é acusar as pessoas diante do Pai. Gente, ele acusa porque ele foi criado para isso. Ele acusa para dizer, Pai, fulano está fazendo coisa errada, posso punir? Tem algumas coisas que ele pode fazer já de bate pronto. Outras, para poder mexer, para poder tocar, ele tem que pedir para quem o criou. Por isso que ele está lá no céu, local que é onde ele tinha sido expulso, né? Nem poderia entrar lá, né? Mas na história de Jó, por incrível que pareça, ele estava no meio dos anjos e conversando numa boa com o Criador. O próprio Criador fala, tá vendo meu servo Jó lá, aquele ali é fiel. Aí na mesma hora o diabo fala, tudo bem, ele é fiel, realmente, eu já tentei de tudo. Aquilo que ele pode fazer de bate pronto, ele já tinha tentado. Aí ele falou, mas você deu riqueza, você deu isso, você deu um monte de coisa e não vai blasfemar nunca. Aí o Pai deixa ele ir mais profundamente, ou seja, uma autorização que o Pai deu para ele. É como a polícia ela anda pelas ruas com a sua sirene ligada procurando quem faça o mal, ela foi criada para isso. Só que se ela não encontra, ela não faz nada. Mas se ela encontrar, ela tem autorização para prender, ou seja, para dar a paga, para punir, para quem sabe assim você aprenda, se conserte. É por isso que a polícia prende as pessoas, para ver se elas se consertam. E o interessante, né, que a polícia, para entrar dentro da casa de alguém, ela tem que pedir autorização para quem criou ela. É o mesmo caso que aconteceu no céu com o caso de Jó. Para mexer em Jó, teve que pedir autorização para o Criador do universo. Que afinal de contas, nem tudo Satanás pode mexer. Tem coisa que ele tem que pedir autorização, porque ele foi um ser criado. Se ele fosse inimigo, ele ia pedir autorização. Por quê, gente? Por quê? Inclusive em 1 Coríntios capítulo 5, uma das passagens que fala de Satanás também, lá Paulo fala para entregar o rapaz que estava tendo relação com sua madrasta para Satanás, para quem sabe a sua alma se salve. Olha que coisa louca, entregar a alma do rapaz para Satanás, para a alma se salvar. Ué, mas não dizem que quem entrega a alma para Satanás está condenado ao inferno? É que o fermento é tão grande que as pessoas não conseguem entender que Satanás, como ele foi criado para dar a paga às pessoas do mal que elas fazem, quando você está num caminho errado, você recebe as pagas, o sofrimento. E através desse sofrimento, você acaba voltando muitas das vezes para o caminho correto. É aquele cara que está nas drogas e depois de tanto apanhar, de tanto bater a cara, ele acaba voltando para o caminho correto, ou seja, ser um homem direito, porque ele descobre que o caminho errado não dá futuro. É o cara que trai a mulher, uma hora ela descobre, põe ele pra fora de casa, ele perde tudo, até que vai morar debaixo da ponte, ou seja, todo o sofrimento traz ainda alguma coisa de bom. Aí ele volta a ser um homem honesto, justo, e se acontecer novamente de ter uma outra mulher, pode ter certeza que ele nunca mais a trairá. O sofrimento ensinou ele. Então quando Paulo fala, entregue a Satanás, justamente é isso, deixa ele bater a cara. Ele vai voltar, se não voltar vai se perder, mas quem sabe a sua alma se salve, ainda ele se arrependa dos seus maus caminhos. Então Satanás ele tem uma função no reino do Pai. Só que o sistema religioso coloca ele de forma totalmente invertida do que de fato ele é, para que as pessoas não consigam compreender que elas são culpadas dos seus próprios erros e Satanás apenas vem e dá a paga. Ele está ao derredor esperando uma brecha. Ele não pode vir, catar na sua mão e fazer você fazer alguma coisa errada. Ele pode te tentar, porque ele precisa fazer isso. É fazendo isso que ele está te testando, vendo se você está pronta, se você está de fato honrando ao Pai, ouvindo a sua voz. Então quando ele vem e te tenta, ele está nada mais, nada menos do que vendo se você está aprovada ou reprovada. É como uma pessoa que faz regime. De repente ela vê um prato de chocolate ali delicioso, um bolo lindo, e ela consegue resistir, demonstra que de fato ela está conseguindo seguir o regime perfeitamente. Agora, se ela começar a comer o bolo, representa que ela não conseguiu. Então esta é a tentação que ele faz. Mas não se esqueça das palavras do Criador para Caim. Caim,
O pecado jaz à porta, cabe a tu dominá-lo, cabe a nós. Você está entendendo isso? Continuo na segunda parte, onde falaremos de Ezequiel 28 e Isaías 14. Agora, com a mente mais aberta, você compreenderá melhor essas passagens. Vamos lá, dando sequência agora à segunda parte do áudio sobre o diabo, lembrando que você precisa ouvir a primeira parte. Não ouça a segunda parte sem ouvir a primeira. Se fizer isso e não entender o que está sendo falado aqui, aí é uma culpa total sua, porque está ali para você ouvir tudo. Né? É como a Bíblia, você quiser pegar um verso isolado, um contexto isolado e criar uma doutrina, você vai ser culpado disso. O livro está todo lá para você não precisar pegar partes, mas se você quiser, é uma escolha sua, assim como nesse áudio, você tem que ouvir a primeira parte para depois ouvir a segunda parte. Aqui em Isaías 14, onde eu falei que nós iríamos agora comentar, tem muitas partes que fazem cair por terra essa questão do diabo era bom e ficou ruim, mostrando que o texto, de forma clara, sem pegar partes isoladas, ele fala da Babilônia, ele fala sobre pessoas que são fermentados pela serpente, ou seja, o próprio homem, ele se corrompe, não dando ouvido à voz do Pai, e ele começa então a se colocar como maior do que os outros, ele começa a se colocar como líder uns dos outros, ou seja, sobe para a cabeça dele algum tipo de poder que é dado a ele, e ele começa a se ver maior do que os outros, e o texto ele fala do rei da Babilônia, que estava assim, mas num contexto geral você vai perceber que o texto fala não só do rei, ele fala da Babilônia em geral. Quando fala de Babilônia, está se referindo justamente a pessoas que se venderam, né, à sua carne, aos seus desejos, não ouvem mais a voz do Pai. Com isso, caem do seu Éden. Olha só que interessante. Aqui no primeiro verso já deixa claro que essa parte de Isaías 14 é uma profecia que não se cumpriu ainda. Né? Quando ele fala aqui da Babilônia, ele está se referindo a uma Babilônia que cairá ainda. O rei da Babilônia aqui é só um deles, mas todos os que se colocam como maiores do que os outros cairão, sabe? Virarão pó, irão para o Sheol, sepultura. E o texto inteiro fala sobre isso, sobre a questão da Babilônia. Homens que se colocaram como maior do que os outros, mas morrerão como todos os outros. E lá na sepultura, as pessoas, quando virem eles chegando, vão falar: mas vocês não eram tão grandiosos, tão poderosos, nos escravizaram, nos espremeram até onde pôde, e agora vocês estão aqui junto conosco, vocês não se diziam ser deuses? Os reis da Babilônia, eles eram considerados como deuses, né, naquela época. Até hoje, se você falar para uma pessoa que um pastor vai para o inferno, tem gente que até te bate, porque elas acreditam que não vão. Imagina, se um dia eles se encontrarem no inferno e ela fala: mas você não era pastor, não pregava para tanta gente, agora está aqui também. Então é mais ou menos o mesmo nível de entendimento você tem que ter para essa história aqui. O profeta está dizendo para o rei da Babilônia: vocês são seres humanos e estão se colocando como maiores do que os outros. Só que no primeiro verso ele fala: o Senhor terá compaixão de Jacó, ele tornará a escolher Israel e estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Quem são os estrangeiros? Somos nós, somos os gentios, que fomos enxertados na videira, que não fazemos mais parte agora de um sistema religioso em si. Não fazemos mais parte da Jerusalém terrena, fazemos parte de uma Jerusalém celestial. Por isso que o Pai fala, que aqui o profeta fala, que ele separará Israel, ele voltará a escolher, ou seja, até o povo de Israel é seleto quem se salva. Não são todos que se salvam, igual no caso da mulher samaritana, o caso de Zaqueu. A Bíblia tem poucos exemplos, né? Mas são os que a gente lembra, os próprios apóstolos. Tem lá o cego de Jericó que passou a ver, tem o Bartolomeu, tem aquele rapaz também que Pedro e João curam lá na porta do templo, coxo. Depois tem mais as 5.000 almas que Pedro e João tiram do sistema, eles são presos por causa disso. Tem o Messias lá que repartiu o pão com mais de 5.000 pessoas. Você vê que o pão é a palavra, não é pão físico. O sistema traz que é pão físico para a gente não entender o tanto de gente que se libertou naquela época. Multidões estavam seguindo o Messias e deixando o sistema religioso para lá. E a cada dia eles iam perdendo o seu poder, os seus ganhos começou a diminuir muito com o Messias presente ali naquela época.
Todas essas pessoas, por darem ouvido à voz do Espírito, à voz do Messias, elas foram abrindo seus olhos espirituais, seus ouvidos, se libertaram das suas paralisias e com isso elas foram selecionadas para participar da Nova Jerusalém. E tudo isso se cumpre com o Messias disse em João 10, a questão de haver um pastor e um rebanho, quando as ovelhas de fora do aprisco se juntassem com as de dentro. É o que o profeta está falando aqui, o povo seleto de Israel se unisse com os de fora. E a Babilônia, quando isso começar a acontecer de fato, vai começar a cair. Nós percebemos que isso já começou a acontecer. Muitas pessoas abandonando a Babilônia, já começando a buscar o Pai em Espírito, cujo era propósito do Messias. Começou a acontecer em Atos, mas depois o sistema religioso se levantou. A besta novamente recebeu o seu poder, foi ferida pelo Messias, né, o engano da Babilônia. O Messias feriu na cabeça, o povo começou a acordar, começou a deixar de praticar sacrifícios, agora para abençoar a vida um do outro, né? Como em Atos 2, o povo vendendo tudo que tinha. Você acha que era comum o povo praticar aquelas coisas lá? É claro que não. Foi as palavras do Messias que trouxe aquele renovo, aquela vida para aquelas pessoas. Só que o sistema religioso não suportou ficar sem poder, perder a mordomia. Como eu já gravei no áudio aí sobre por que o sistema religioso foca na cruz. Lá eu explico muito bem essa questão, que eles perderam a mordomia, ficaram sem poder. Aí vem a besta, se levanta novamente muito mais poderosa, se unindo com a besta do mar, a besta da terra, e todas as pessoas que haviam sido libertadas pelo Messias, que acordaram em espírito, começaram a morrer novamente pelo ferimento da besta novamente, começaram a ser selados novamente pelo engano, e foi morrendo. Aí, como diz no Apocalipse, são as testemunhas que ainda se levantarão, porque o Pai levantará as testemunhas para lutar contra a besta novamente. Você percebe como tudo faz sentido? Então, quando aqui em Isaías 14 está falando da Babilônia, o profeta está enxergando a maldade daqueles homens. E ele diz para eles aqui, né, como caiu do céu a estrela da manhã. A estrela da manhã, a palavra Lúcifer significa estrela da manhã, né, filha da alva. Ou seja, era uma estrela que estava brilhando no céu, mas que perdeu o seu brilho. A estrela da manhã é aquela estrela que, se você acordar de manhãzinha, ela sempre está lá sozinha, acesa, né? Então ele estava dizendo aqui para o rei da Babilônia que ele era como uma estrela da manhã aos olhos do Pai. Mas ele perdeu o seu brilho porque ele começou a utilizar do poder que foi dado a ele para escravizar as pessoas, gente. É tão nítido. Leia o contexto todo para você entender. Inclusive fala aqui que este rei, né, essas pessoas, elas iriam morrer, iriam para as profundezas do Sheol. Sheol significa sepultura. Você acha que um espírito vai para a sepultura ou ele está se referindo ao rei da Babilônia? Olha só, fala que ele irá ao fundo do abismo, né, no verso 15. Então fala aqui que ele colocou no coração dele que iria subir ao céu, erguer o trono dele acima de Deus e tal. Gente, não é assim que as pessoas fazem quando elas são soberbas. Elas acham que são Deus, elas acreditam que têm autoridade para dominar as pessoas, para mandar nas pessoas. E não é isso que nós vemos no mundo, pessoas se colocando como maiores do que Deus. O próprio Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. E nós vemos na Terra quantas pessoas em suas empresas que escravizam, que não dão livre-arbítrio não. É 8 ou 80. Ou você aceita o que eles querem, ou então você é mandado embora, porque o Deus dele é o dinheiro. E com o dinheiro eles dominam as pessoas. Será que é difícil de entender isso? Leia o contexto de Isaías 14 para você ver que o tempo todo aqui ele está se falando como uma pessoa. Assim como lá em Ezequiel 28, ele está se referindo ali ao rei também, que estava orgulhoso, né? Quando fala lá que ele estava no céu, que estava no Éden, com pedras afogueadas, as pessoas colocam ali como sendo o diabo ali, gente, não tem lógica, porque o próprio profeta diz que o Pai criou o bem e ele criou o mal. O Messias disse também que nunca houve verdade em Satanás, nunca houve. Então, peraí, gente, como que pode ele agora ter se rebelado, um espírito que se rebelou? Não tem lógica isso. Só que as pessoas ficam presas nisso. E sabe por que o sistema utiliza muito o diabo? Porque é muito bom ter em quem pôr a culpa. Não foi você que errou, foi o diabo. Vem pra cá que nós vamos expulsar ele da sua vida. Quando na verdade o que precisa é as pessoas acordar do sono que elas estão e voltar a buscar ao Pai em Espírito e ouvir a sua voz e abandonar os seus desejos carnais. Porque o mal que luta contra nós o tempo todo é a nossa carne, querendo que a gente faça coisas que vão contra a vontade do Pai. Mas quando você é espiritual, você vence a carne e ela não te domina. Só que o sistema religioso vem,
cria esse inimigo que está o tempo todo lutando com você para tirar você da presença de Deus, como eles dizem, né? Mas somos nós que saímos, como o pai disse para Caim, o pecado jaz à porta, cabe a nós dominarmos, ou seja, está em nosso poder, não está na mão de ninguém. Mas aí eles vêm e dizem que é o diabo que faz isso, que você está possuído pelo diabo. Aí eles pegam tudo quanto é passagem isolada para tentar provar, né? Leia Ezequiel 28, o capítulo todo, para você ver que ali em nenhum momento ele está falando de um ser, ele está falando de uma pessoa que está se corrompendo pelo sistema, deixando de buscar o Pai no Espírito, abandonando o seu Éden, o seu estado perfeito, para agora se tornar carnal, buscar as coisas da carne, ambição, cobiça, avareza. São pessoas que abandonaram o eterno Criador para agora se satisfazerem na carne. E todas elas vão para o Sheol, vão morrer. E era isso que os profetas alertavam para eles. Aqui no verso 12 de Isaías 14 fala como você caiu do céu, né? Ó estrela da manhã. Quando fala céu, a gente tem essa ideia desse céu aqui, né? A gente não entende que o nosso cérebro, ele é o céu que se conecta com o Pai, né? É aqui que está o céu do nosso eterno Criador, onde ele habita, onde está a arca da aliança hoje. Por isso que quando fala de plantar no reino dos céus, é plantar no próximo, porque sempre que você precisar, você vai ter como colher. Aí é o local onde a traça e nem a ferrugem corrói. São as lembranças, são os bons momentos. Nada corrói esses momentos que nós podemos ter um com o outro, mas o sistema incentiva as pessoas a plantar na terra, a conquistar coisas da terra, e as pessoas estão cada vez mais frias, sem amor, porque não tem mais, não planta, não vai colher. As pessoas não estão plantando mais umas nas outras, infelizmente. Gente, o texto é tão claro, né? Ele fala aqui, ó, que ele derrubava as nações, né? Quem é que derruba as nações? São as pessoas. Olha aí para você ver. Os deputados, os políticos aceitando subornos, pegando o dinheiro da merenda, da educação para enriquecer a eles mesmos. Olha como que o país sofre por causa desses homens maldosos que recebem poder para ajudar as pessoas e se colocam agora como ladrões, roubam as pessoas. Perceba, essas pessoas precisam ser tiradas do meio da humanidade. São os joios que acabam com a terra e faz a terra não ter sabor. Nós poderíamos viver num paraíso se não fossem essas pessoas. Aqui no verso 11 ele fala que essas pessoas são soberbas, mas elas serão lançadas na sepultura junto com o som das suas liras, na cama das larvas, sua coberta serão os vermes. Gente, aonde que um espírito passa por isso? É coisa carnal, é a nossa carne que vai passar por tudo isso. E esses homens sendo carnais, sabendo que vão morrer se continuarem praticando isso, eles continuam na sua soberba, na sua ganância, querendo aquilo que é do próximo. Eles não têm direito de fazerem isso, de caírem do seu Éden e pôr o mundo inteiro a perder pela sua cobiça, pela sua ambição. Você está entendendo isso? Olha só que no verso 16 ele fala: os que olham para você se admiram da sua situação. Por respeito, eles ponderam. Eles dizem: mas esse não é o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? O homem não está falando de um ser, como que pode os caras fazer uma analogia desse texto com o inimigo, gente? Sendo que o próprio profeta dizia que o Pai criou o bem, o Pai criou o mal. É tirar a autoridade demais do nosso Criador, né? Leia Ezequiel 28 e você vai ver que o contexto todo fala a mesma coisa que aqui Isaías. São dois profetas diferentes falando a mesma coisa, dando um raio-x da vida daqueles homens que estavam perdidos diante do Pai. Haviam perdido toda a graça, todo o brilho que eles tinham. Eram estrela d'alva, realmente, Lúcifer, porque Lúcifer significa estrela d'alva, estrela da manhã. E o Messias, lá no Apocalipse 22, ele fala que ele é a estrela d'alva. Então ele é o Lúcifer, não esses homens que se colocaram como reis. Ele é quem pode receber esse título de Lúcifer, de estrela d'alva, a estrela que nunca apaga, porque ele não deixou cair, ele não aceitou comer do fermento da Babilônia, ele se manteve firme, não foi como esses homens que caíram do Éden. O Messias continuou espiritual e com isso ele recebeu então o título de filho. Ele foi exaltado perante o Pai porque não cedeu às tentações da carne. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, Pedro fala que o Messias ele é a palavra que os profetas falavam. Ele é a estrela d'alva que brilha em nossos corações, o Lúcifer de nossas almas, a luz que ilumina a escuridão. Olha como o sistema confunde todos, fala que Lúcifer é o diabo, gente, é um absurdo. Leia aí 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, veja se sou eu que estou inventando. Você pegando agora
este raciocínio, você vai pegar todos os textos que falam de diabo na Bíblia e você vai começar a compreender que diabo significa opositor. Satanás é opositor à verdade. Ele foi criado justamente para se opor, para que a luz se manifeste. Aqueles que quiserem continuar nas trevas continuarão, mas é necessário que existam as trevas para que a luz se manifeste. Aí tem a tentação do Messias no deserto, que ali são seus próprios desejos carnais lutando contra o seu eu espiritual, e ele consegue vencer a tentação, adora somente ao Pai, não aos desejos carnais, não aceita os desejos da carne. Por isso que ele foi um servo fiel, aprovado, não cedeu às tentações. Espero ter ajudado. Se quiserem, eu gravo a terceira parte. Comente aí nos comentários. Vamos dando sequência aqui no estudo sobre o diabo, agora a parte 3. Obrigado a todos que ouviram a parte 1 e parte 2. Creio que essa parte 3 ela irá preencher mais o entendimento com a verdade, para que o fermento realmente seja extirpado do nosso meio, da nossa mente, que sejamos livres para adorar o Pai em espírito, sem prisões, sem amarras, sem algemas em nosso entendimento. Antes de iniciar, deixa eu informar os irmãos que eu estou com outro canal que chama Renovando o Entendimento. Se os irmãos quiserem se inscrever lá, é interessante. Eu estou com os dois canais porque, caso aconteça de algum canal dar algum problema, eu tenho os irmãos já inscritos no outro canal também, a gente não perde o contato. Esse Renovando o Entendimento, ele tem a cara assim de uma pessoa em desenho com um cérebro em evidência. Você vai perceber, digita aí Renovando o Entendimento, aí se inscreve lá, alguns irmãos já se inscreveram, inclusive esses áudios aqui eles estão na íntegra lá, para você abaixar às vezes é melhor. Aqui eu vou trabalhar sempre com essa questão de por partes, quem quer ouvir 15 minutos tal, mas lá está na íntegra, eu coloco sempre lá também agora. Vamos lá então, parte 3 sobre o estudo O Diabo. É muito interessante a gente vir dando uma sequência do que foi falado lá atrás. No áudio 1 foi falado sobre a questão da onisciência, onipresença e onipotência do nosso Criador, o que não abre brechas para ele ter inimigos. Afinal de contas, se ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele sabe de tudo o que vai acontecer. Ele tendo essas qualidades, todo o poder está em suas mãos. Após compreendermos isso, é impossível nós acreditarmos que ele colocaria o ser humano na Terra com um maluco que era bom e ficou mal. Ele, sabendo disso, ele nunca teria colocado o ser humano na Terra para viver no meio desse tiroteio, desse fogo cruzado. Não, com certeza não foi nada disso. O sistema religioso, eles fermentam essa história para poder se beneficiar desse ser, como disse Judas no capítulo 1. Um ser que eles não sabem o porquê foi criado. Judas disse isso, não sou eu que estou falando. Esses falsos profetas, nuvens sem chuva, como disse Judas no capítulo 1. E o que Judas quis dizer quando ele se referiu a esses homens como nuvens sem chuva? É porque eles dizem que são, dizem que falam em nome do Pai, mas de sua boca não vem chuva. E a chuva aqui representa a palavra do Pai, porque a chuva ela cai sobre a plantação para a plantação dar frutos. Quem é a plantação? Somos nós. Então, quando a palavra pura do Pai cai sobre nós, nós geramos frutos. Agora, se esta palavra que está caindo não é do Pai, nós não geramos frutos. É por isso que lá em Marcos 12, Israel é comparado a uma vinha, onde o Pai planta um lagar e caindo a chuva daria fruto, mas o sistema começou a se beneficiar do fruto. Eles não estavam dando fruto mais para o Criador do Universo, mas sim para estes homens, os falsos profetas, nuvens sem chuva. Mas só para não me estender, deixa eu explicar como é que eles se beneficiavam do fruto. As pessoas faziam mal umas para as outras e ao invés de se consertarem umas com as outras, elas iam sacrificar. E quando chegavam para sacrificar, elas tinham que comprar o animal. Então aqueles homens, eles se beneficiavam dos problemas das pessoas. Você entende? O Messias, quando veio, ele falou tudo ao contrário. Vai e se conserta com teu irmão. Chega de sacrifício, o Pai quer obediência. Mas a maioria das pessoas não entendiam. Estavam muito fermentados por aqueles homens. E sobre a história do diabo, esses homens, eles usam essa história de forma fermentada para manipular as pessoas, para gerar medo nelas. E com isso, elas ficam escravas nas mãos dos falsos profetas. Eles utilizam muito essa história para se beneficiar. Perceba como eles agem. Eles colocam na mente das pessoas que quem a faz pecar é o diabo. E o diabo só faz isso porque ele se tornou inimigo de Deus. Ele foi contra o Criador lá no céu, e aí se rebelou, o Pai colocou ele para fora e junto com ele, ele trouxe ainda 1/3 dos anjos. Gente, analisando friamente, o Criador então ele deve ter algum defeito.
Porque para o anjo ter se rebelado contra ele e ainda ter conseguido fazer a cabeça de mais 1/3 dos anjos, gente, imagina 1/3 dos anjos, não é pouca coisa não, hein? Não é pouca coisa não. É muito anjo que foi contra o Criador também. E por quê? Agora eu te pergunto, existe livre-arbítrio entre os anjos? Só aconteceu uma vez na história de um anjo se rebelar, os outros não têm livre-arbítrio mais. O Pai abriu uma exceção, o Pai abriu uma vaga na época. O anjo quiser se rebelar, ou fale agora ou cale-se para sempre. Aí ele se rebelou, os outros 1/3 também. Acabou, depois daquilo nunca mais aconteceu. Os outros que estão no céu perderam a oportunidade de se rebelar. Será que o Pai, ele não é amor, ele não é perfeito ao ponto de alguém querer negá-lo? Só que com essa história contada desse jeito que eu acabei de falar, porque é isso que o sistema diz que aconteceu. Um anjo era bom, ficou ruim, se rebelou, como se existisse livre-arbítrio entre os anjos. E aí ele agora, o Pai expulsou ele de lá, utilizando passagens isoladas da Bíblia, eles falam sobre isso. É legal eu comentar sobre essas passagens para a gente entender claramente ali quem são os anjos que Satanás trouxe 1/3, como diz no Apocalipse 12. Lembrando que se você ler Apocalipse 12, quando fala que Satanás derrubou 1/3 dos anjos, e algumas bíblias dizem estrelas do céu, se você ler lá, quando ele fala diabo e Satanás, ele está dando um título à serpente, que se tornou dragão. Então quem são as serpentes que cresceu, evoluiu, virou dragão, como eu disse já no áudio no canal sobre isso, a serpente cresceu. Você tem que entender quem são as serpentes que cresceu, evoluiu, virou um dragão, e quanto mais as serpentes crescem, quanto mais os dragões crescem, mais a mentira é divulgada, porque Satanás, o diabo, é opositor à verdade. Então a serpente é alguém que propaga mentira. Agora, quem foi mesmo que o Messias chamou de serpente? Que João, quando estava batizando, chamou de raça de víboras? E quando o Messias disse, agora vocês vão pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, será que era o diabo? Ou eram as pessoas que propagavam a mentira? Os discípulos foram capacitados para pisar na cabeça da serpente, assim como lá no Gênesis foi profetizado que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Quem é esta mulher? É a Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto, a mãe dos nascidos do Espírito, como disse Paulo em Gálatas 4. Filhos que nascem sem lei, os filhos da promessa, filhos que nascem da vontade do Pai, não da vontade do homem, filhos que demoram para nascer, assim como todos os filhos das mulheres que eram estéreis, demorava para nascer, mas quando nascia eram os amados do Pai. Sombra para nós compreendermos o mundo espiritual como ele funciona. E agora tem nascido muitos filhos da vontade do Pai. E não diga que eu estou falando besteira, porque o próprio Paulo em Gálatas 4 utiliza a história lá de Isaac, de Abraão, de Sara, de Agar como alegoria, como uma representação do mundo espiritual. Não diga que sou eu que estou falando isso, leia Gálatas 4. O Messias, quando veio, ele chamou os líderes religiosos de serpentes. Eles estavam sendo ali serpentes porque eles estavam aderindo à mentira. Eles estavam indo contra o espírito da verdade, a verdade do Pai. Eles estavam blasfemando. Já falei no áudio 1 sobre essa questão de blasfemar. Blasfemar contra o Espírito do Pai é o que Pedro fez quando o Messias falou que precisava ser morto. E Pedro disse que não precisava não. Aí o Messias olhou para ele e falou, afaste-se de mim, Satanás. Ali não era Satanás nenhum no sentido de um ser que estava induzindo Pedro a falar aquilo, não. Era o próprio Pedro que, por estar ainda fermentado, ele não conseguia compreender que o Messias precisava colocar fim a todo aquele sistema religioso para que as pessoas pudessem se salvar. Porque aquele sistema religioso, eles estavam trazendo escuridão na mente das pessoas. Elas não estavam se consertando umas com as outras, elas estavam totalmente com as mentes obscurecidas, escravizadas na mão daqueles homens que estavam fazendo elas de capachos. As pessoas estavam carregando fardos enormes por causa daqueles ensinamentos daqueles homens, e o Messias precisava morrer para colocar fim naquilo. E quando ele diz isso para os seus discípulos, Pedro levanta e fala, não, Senhor, tenha compaixão de ti, não, nós não vamos deixar que isso aconteça não. Aí o Messias fala, afaste-se de mim, Satanás. Por quê? Satanás estava ali incorporando Pedro? Não, era o Pedro, na sua ingenuidade, que não tinha compreendido o que precisava acontecer para pôr fim àquilo. Então, naquele momento, Pedro ele se tornou um Satanás no sentido de opositor, porque nós não podemos esquecer que Satanás, diabo, significa opositor à verdade, significa um adversário. Você está entendendo?
Então, quando você fala alguma coisa que é contra a verdade do Pai, você está sendo um Satanás ali. Você está sendo um diabo, porque você está se opondo à verdade. Você está blasfemando a verdade. E quando isso acontece, você morre espiritualmente. Você está entendendo? Esse é o pecado para a morte. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O próprio Messias disse que todos os outros pecados são perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Ou seja, quando você se opõe à verdade, você não tem perdão para você. E esse momento da história que eu acabei de falar agora, ele está descrito em Mateus 16, a partir do verso 21. Ali o Messias começa a mostrar aos seus discípulos que convinha ele ir para Jerusalém e padecer muitas coisas, né? Pelos principais sacerdotes e escribas, para ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eu li aqui o verso 21 de Mateus 16, né? Olha que interessante, quem matou ele realmente foi os sacerdotes, os escribas. Não foi Pilatos, como o sistema tenta jogar a culpa em Pilatos. Não, foi o sistema religioso que matou. Aqui no verso 21, o Messias deixa claro, precisava ir para Jerusalém para sofrer na mão dos sacerdotes e dos escribas, até ser morto. Olha que coisa louca, que entendimento agora aqui, gente. E no verso 22 é quando Pedro fala, tomando parte, ou seja, ele começou a falar repreendendo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí no verso 23 é onde o Messias fala, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Olha só que coisa louca. Aqui o Messias deixou claro que Pedro estava tendo uma compreensão humana, não das coisas espirituais. Ele não estava vendo espiritualmente. Só que Pedro não falou com má intenção. Ele estava querendo proteger o Messias, de bom grado. Só que sem ele perceber, ele estava ali blasfemando contra o Espírito. Então, o que era Satanás ali? Era o seu entendimento carnal. Ele não havia ainda renovado o seu odre para compreender as coisas do Espírito. Então tem muita gente que às vezes você olha e fala assim, nossa, mas ele é tão bonzinho, será que ele ensina um engano? Você só vai saber se você for espiritual para compreender as coisas do Espírito e poder analisar. Porque se você não for espiritual, você pode muitas das vezes estar ouvindo um homem que é carnal, mas como ele é tão bonzinho, ele quer só o bem, então você não percebe que ele tem o espírito do engano nele, ou seja, ele está blasfemando contra a palavra. É necessário nascer do Espírito para você poder discernir todas as coisas, como Paulo diz, quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele disse isso em 1 Coríntios capítulo 2, verso 15. Quem são as serpentes? São os homens enganadores que fazem as pessoas caírem do seu Éden, perderem o seu brilho diante do Pai. Aí falando em cair do Éden, né? Eu já tenho vários áudios no canal que eu falo que o Éden é o estado pleno do homem, onde o homem tem controle de suas atitudes. Os frutos que ele gera, automaticamente ele come e ele acaba gerando, são os frutos espirituais. E esses são os que não morrem diante do Pai. São aqueles que podemos dizer que são 144 mil, não se contaminaram com mulher. A mulher é a Babilônia, que fermentava. É a serpente, é o dragão. Fermentavam as pessoas, tirando delas a consciência do Criador do Universo, fazendo elas pender para a carne, a serem ambiciosas, avarentas, egoístas, você está entendendo? E o principal, fazendo elas não se consertar um com o outro. Porque aí eles criaram essa religião onde as pessoas sacrificavam, coisas que os profetas falavam contra, que as pessoas estavam desobedecendo o Criador do Universo. Isaías chega a falar no capítulo 66 que o Pai nunca pediu sacrifício nenhum. E ele chega a dizer que quem mata um animal perante o Pai é como quem mata um homem e vai pagar caro quem faz isso. Ah, você acha que eu estou mentindo? Isaías 66, versículo 3. Quem mata um boi é como quem tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como quem oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é o que bendiz a um ídolo. Também esses escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas abominações. Que abominações? Abominações que foram infiltradas da Babilônia para dentro lá de Israel. Israel foi levado a cativo muitas vezes, eu falo isso no áudio, por que o sistema foca tanto na cruz? Ouça esse áudio, lá eu narro o que Estevão falou em Atos 7, quando ele fala que o povo de Israel não sacrificou ao Criador do Universo no deserto, como o sistema insiste em dizer que é. Não, Estevão deixa claro em Atos 7 que não foi ao Criador do Universo que eles sacrificaram, foram aos ídolos que eles aprenderam a adorar na Babilônia, e o Pai deixou, o Pai se afastou, inclusive, para eles continuarem com as abominações deles. E Ezequiel, no capítulo 8 e 9, fala sobre essas abominações. Leia lá para você ver. Pelo jeito eu vou ter que gravar a parte 4 para dar sequência nesse estudo. Creio que ele está muito interessante. Finalizarei lendo Ezequiel 28.
Eu comentei há pouco tempo agora que o Éden é o estado perfeito do homem, é quando o homem come da árvore da vida e ele se mantém sendo espiritual. E eu vou ler na parte 4, Ezequiel 28, porque a partir do verso 11 é uma passagem que o sistema utiliza muito para colocar ali que está falando do diabo, porque fala que ele esteve no Éden, era coberto de pedras preciosas, era um querubim ungido, né? Ele estava estabelecido no monte de Deus, mas aí foi achada iniquidade nele, aí depois ele foi expulso. Então o sistema utiliza muito essa parte para falar sobre o diabo, e nós temos que entender que ali o profeta está fazendo um raio-x da vida do rei, o rei de Tiro, que se você ler do verso 1 até o verso 10, ali deixa claro que o rei estava se colocando como Deus perante as pessoas, e ele não era. Inclusive no texto fala que ele seria lançado na cova e tudo mais. Vamos para a parte 4. Vamos agora dar sequência ao estudo com o tema O Diabo. Esta é a 4ª parte. Eu peço por gentileza que antes de você ouvir essa parte, você ouça a 1ª, a 2ª e a 3ª parte, para que não fique fermentada esta 4ª parte no seu entendimento. Aqueles que querem de fato descobrir a verdade, eles não ficam pegando trechos isolados, eles compreendem a história de uma forma geral, para que você não seja enganado. Uma prática muito usada pelo sistema religioso. É verso aqui, verso ali, contexto aqui, contexto lá, pegam a história na metade da história e as pessoas ficam boiando sobre o contexto geral. E falando sobre o contexto geral, eu comentei no finalzinho do áudio 3 que eu iria falar sobre a passagem de Ezequiel 28, uma passagem muito utilizada pelo sistema religioso para dizer que ali está se falando do diabo. E será que está mesmo? Vamos desvendar esse mistério neste áudio, parte 4. No primeiro áudio falei sobre a onisciência, onipotência e onipresença do Criador, o que não abre brecha para ele ter inimigos, pois inimigos só tem quem não tem essas 3 qualidades: onisciência, onipotência e onipresença. Se o Pai tem essas 3 qualidades, todas as brechas sobre a questão de ter inimigos, elas caem por terra, não existe, a não ser que nós queiramos diminuir o nosso Criador, como disse Paulo em Romanos 1. Transformar o ser incorruptível em algo corruptível. Sabe qual é a parte mais ilógica de toda essa história? É um Criador que manda nós amarmos os nossos inimigos ter um inimigo. E aí não tem jeito, né? Cada vez que a gente vai se aprofundando mais na história, a gente vai percebendo que não tem base todo esse fermento da religião. As pessoas só acreditam nisso porque elas não procuram conhecer a verdade, como disse Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O Pai deixaria o povo no engano. Paulo deixou claro isso, porque eles não procuravam a verdade. E muitos até preferem realmente continuar nesse engano, porque é muito bom ter em quem pôr a culpa. O ser humano sempre fez isso. Desde lá do Éden, ele coloca a culpa nas pessoas. Ele sempre acha um culpado. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente, e por aí vai. Ninguém quer assumir a culpa, dizer eu errei, eu vou lá, eu vou me consertar, eu vou fechar essa brecha. E o principal, né, em Mateus 18, o Messias fala que ele só está no meio de pessoas que têm essa coragem de ir se consertar com o seu irmão. E se a pessoa não aceitar, ela chama uma testemunha, mas ela faz o possível para se consertar. E o Messias disse, aonde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas nesta questão de calçar a cara, de ir lá, de pedir perdão, aí sim ele está no meio. Não no sentido religioso, mas entre pessoas que têm coragem de assumir as suas culpas. Quando as pessoas caem em si e começam a praticar este verdadeiro evangelho, que é o sacrifício vivo, é calçar a cara e consertar os seus erros, quando as pessoas fizerem isso, de fato o mundo vai mudar. Mas enquanto as pessoas ficarem colocando as suas culpas nas costas de outras pessoas, infelizmente, nada vai mudar no mundo, porque as brechas não serão fechadas. E nós precisamos fechar as brechas para o mal não entrar. Aí talvez você diga, aí você acabou de falar que o mal ele vai entrar na pessoa. Gente, eu não digo que o mal não existe. Eu espero que você tenha compreendido isso em todos os áudios que eu gravei até agora. Eu não estou dizendo que o mal não existe. O que eu quero deixar claro é que o sistema religioso deturpa a função do mal. O porquê o Pai criou o mal, como Isaías disse no capítulo 45, e eu já li lá no primeiro áudio.
O Pai diz através da boca do seu profeta: eu criei o mal, eu criei as trevas. Então o Pai criou e tem uma função essa criação. Esse lado obscuro que o sistema traz como algo que se rebelou contra o Pai e hoje tem o objetivo de fazer as pessoas se prejudicarem para poder ir para o inferno, tudo isso é uma verdadeira invenção do sistema religioso. Porque o próprio mal, como eu já disse também, se eu não me engano, no áudio 1 ou 2, ele serve para alertar as pessoas dos seus erros. Quando as pessoas estão sofrendo o prejuízo de suas maldades, aí sim o mal entra. É o que está escrito, o mal está ao nosso derredor esperando uma brecha. Então quando ele encontra, ou seja, quem deu a brecha? Fomos nós. Aí sim ele vem e nos pune. Você plantou, você vai colher. A colheita má é o mal que dá, a colheita boa é o Pai que dá. E isso deixa claro no nosso entendimento um reino perfeito, onde o Pai trabalha de forma equilibrada. Ele não prejudica ninguém e nem ao mesmo tempo ele faz bem para ninguém que não merece. Está em nossas mãos a escolha. O Pai disse para Caim: Caim, cabe a tu dominar o pecado. Cabe a você, o pecado jaz à porta. O mal está ao derredor, esperando você falhar. Quando você falhar, ele vai te punir. Mas se você dizer não, se você se controlar e fechar as brechas, o mal não entra. Porque o mal não pode entrar onde ele não tem permissão para entrar. Por isso que lá na história de Jó, o Pai permite o mal a entrar mais profundamente ali na vida de Jó, porque ele diz que a riqueza, ele diz que a saúde fazia com que Jó não blasfemasse. E o Pai falou, então, pode mexer. Autorização. Olha só que reino equilibrado. O Pai dando autorização para ele aprofundar mais. Ué, o cara não blasfema, deixa eu me aprofundar mais. Aí põe doença, aí ele fica pobre, um monte de coisa para ver se ele blasfema. Aí nós temos que imaginar assim, né? Então o Pai, ele agiu com maldade ali na vida de Jó? Não, gente. Como nós vamos ser aprovados se nós não formos testados? Como saber o que é palha e o que é ouro? Você consegue entender isso? Olha que interessante. É o exemplo que eu falei da polícia, que fica procurando aonde tem a brecha, onde tem o mal, para ela vir e dar a paga. E quando a pessoa vai presa, a função, a ideia que se tem é que a pessoa vai aprender a lição e não vai fazer mais aquilo. É a mesma coisa, gente. Por que nós não conseguimos entender isso? É porque o sistema fermenta de uma tal forma que as pessoas não compreendem. Eu usei o caso da madrasta lá, daquele rapaz que estava se relacionando com a madrasta lá em 1 Coríntios 5, que Paulo manda entregar o rapaz para Satanás para sua alma se salvar. Olha só, deixa o rapaz colher o mal que ele está plantando e quem sabe ele volte para o bom caminho. Então todo o mal que a gente sofre, ele não tem um lado negativo como o sistema ensina. Eu vou entrar já na passagem de Ezequiel 28, mas essa introdução ela é necessária para descauterizar um pouco mais a mente. Imagine uma dor de dente. O que causou uma dor de dente? Foi você que não escovou, que não cuidou, então a dor de dente chega. Aí você vai no dentista. Então você percebe que a dor, o sofrimento trouxe para você a memória de que você não está cuidando. E aí você passa a cuidar. Então você percebe, é o mesmo caso. É aquela dor de barriga que você tem, é aquela dor no peito, aí você procura um médico. Então a dor ela é um sintoma de que você está caminhando pelo lado errado e você precisa voltar e se consertar. Então é um reino equilibrado, onde tudo funciona harmoniosamente. Só que aí vem um sistema, as pessoas vão para a igreja desempregada, doente, um monte de coisa, eles falam que é o diabo, gente, pelo amor de Deus. Não, essas são as ferramentas que o Pai criou para mostrar para você que você está no caminho errado. Aí você vai pro sistema religioso, sabe o que acontece? É aquele filho que faz um monte de coisa errada e vem pro pai e o pai passa a mão na cabeça e não dá a punição pra pessoa. E ela sai dali achando que é o diabo. Não é ela. É aquele filho que a professora fala, olha, seu filho tá batendo nos amiguinhos na escola. E aí você fala, não é ele que tá batendo, são os amiguinhos que tá provocando. Aí esse filho cresce um filho bastardo. É como disse Oséias, filhos bastardos não são filhos do nosso pai, são filhos da Babilônia. Crescem enganados, fermentados e aí fazem coisas erradas, são punidos pela lei da semeadura e os líderes religiosos são capazes de falar que não. É como se eles dissessem assim, esse negócio de lei de semeadura não existe não. O seu filho plantou arroz e está colhendo arroz, mas o certo era colher feijão. Gente, é um absurdo isso que eles falam. As pessoas precisam aprender com os seus erros, aprender. Tá doendo? O que tá acontecendo? O filho não fala com você? A mulher foi embora? Você tem que acordar. É você que não plantou, é você que não regou, é você que não foi atrás, é você que não cuidou. O pai tá te mostrando através da frieza deles que você precisa dar um cobertor para eles, cuidar melhor, para que você possa colher. Isto é plantar no reino do Pai.
e você fica plantando na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. O Pai quer que você plante na mente das pessoas. É ali que está o reino do Pai. A arca da aliança está ali, a presença dele está ali. Faça por merecer. Traga boas lembranças à sua esposa, para quando ela quiser se separar de você, ou quando aparecer o Ricardão, ela vai lembrar: não, mas meu marido é tão carinhoso, meu marido é tão amoroso, ele é tão gente boa comigo, ele cuida de mim, para que eu vou abandonar um homem tão bom desse? O meu pai é um paizão, ele me leva para passear, ele me leva para chupar um sorvete, o meu pai tá sempre do meu lado, por que eu vou ouvir o conselho desse drogado, dessa pessoa que o pai dele não deu calor para ele, não alimentou o espírito dessas pessoas com coisas boas e agora estão colhendo? Aí eles falam que é o diabo, e as pessoas não crescem, o seu espírito não se purifica, porque esta carne nossa, ela serve para purificar o nosso espírito. Quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a carne sente dor. Isso é uma demonstração de que você tem que se consertar, voltar para o seu Éden, porque quando você volta para o Éden, não tem choro. É como está escrito: a lágrima não existe no reino espiritual do Pai, a não ser se for de alegria, porque as pessoas que estão no Éden, elas sabem aonde plantam, como plantam, e elas sabem o que estão colhendo, porque as pessoas estão acordadas. Por isso Paulo dizia: desperta tu que dormes. As pessoas estão dormindo, e esses homens, esses abutres, eles se alimentam dessas pessoas mortas, porque todo mundo, quando vai para um sistema religioso, quando está com problema, eles ficam nesse negócio de expulsar demônio, de fazer isso, fazer aquilo, e nisso as pessoas ficam dando dinheiro para eles, elas passam a fazer parte desse clube social, desses homens que são os capetas. Eles vivem da desgraça da pessoa. Acorde, as pessoas precisam voltar a buscar o Criador do universo dentro de si, não fora de si, pela boca desses homens. Nuvens sem chuva, como disse Judas no capítulo 1. Judas tinha toda a razão, são homens que não têm palavra do Pai, blasfemam contra o Espírito. Já falei sobre isso aqui nestes áudios anteriores. O que é blasfemar contra o Espírito? Esses homens, eles fazem as pessoas blasfemar contra o Espírito Santo. E quando o Messias disse lá em Mateus 12 sobre o que é blasfemar contra o Espírito Santo, o texto é claro. Aqueles homens estavam dizendo que o que ele estava fazendo era em nome do diabo. E ele disse: olha, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Vocês estão indo contra a verdade. Vocês é que estão enganando essas pessoas. Vocês é que estão tornando elas mudas, surdas, paralíticas, através dos seus ensinos enganadores. E elas não são capazes de reconhecer os seus erros. Vocês é que estão indo contra o Espírito do Pai. Eu cheguei para libertar elas. E às vezes um áudio desse aqui, ó, que traz libertação para muitas pessoas, tem muitos líderes aí que estão ouvindo e estão criticando, estão falando mal. Sabe por quê? Porque estão blasfemando contra o Espírito do Pai, que quer consertar o espírito das pessoas, e eles não deixam, porque eles lucram com os mortos, seus abutres. Então vamos lá, gente, para correr aqui, para não demorar muito. Eu falei sobre Pedro, que quando Pedro é chamado de Satanás pelo Messias, lá em Mateus 16, Pedro estava na carne. O texto é claro. Por isso que o Messias o chama de Satanás. Pedro não compreendia o mundo espiritual. E por amor ao Messias, ele não queria que o Messias fosse morto. Mas mesmo assim, o Messias conseguiu perceber que aquele carinho todo, ele era maldoso no sentido espiritual, não pelo carinho de Pedro por ele, mas Pedro não estava compreendendo o plano de salvação. Então você tem que entender, quando pendemos para a carne, infelizmente o mal entra. Por isso que Paulo o tempo todo fala da luta do espírito contra a carne. O Messias na tentação do deserto, que ali fala de Satanás que vem tentar ele. O que está acontecendo ali? Está acontecendo um duelo entre a carne e o espírito. É a carne tentando fazer ele pender para a carne e o espírito dizendo: não, fique sendo espiritual. Não coma deste alimento que a carne está querendo te dar, porque se você pender para esse lado, o mal entra. E aí você vai colher todos os frutos. E o Messias ali obedeceu, como Paulo disse em Hebreus 5. O Messias aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Assim como lá em 2 Samuel, capítulo 7, o profeta diz para Davi que aquele que levantaria o verdadeiro templo, se ele errasse, se ele pecasse, ele seria açoitado também. Se ele pendesse para a carne, ele iria sofrer. Mas o Messias seguiu firme. E por ele ter conseguido vencer as tentações da carne, ele agora é fonte de água viva para todos os que nele buscam, como está escrito em Hebreus capítulo 5. Ou seja, quando fala que ele agora é fonte de água viva, é porque nós podemos beber dele, dos ensinamentos dele. Se ele conseguiu, nós também conseguimos. Não é para ficar colocando as nossas culpas sobre ele. É nós andarmos como ele andou, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós temos que andar como ele andou, e aí somos sarados. Você está entendendo isso? Em Ezequiel 28, eu não vou ler todo o contexto, porque eu quero que você leia. Se você tem curiosidade para aprender, você vai ler. Ezequiel 28, do verso 1 até o verso 10,
Ali o profeta está dizendo para Tiro que ele não era Deus. Ele estava querendo ser o Tiro. Não era diabo nenhum, era o Tiro, orgulhoso. Estava dando lado para a carne. Ele estava ali aceitando as coisas que o mundo oferece, riquezas, poder. Ele estava dando lado para ambição, para cobiça, para avareza. Só que ele foi levantado para ser anjo na vida das pessoas. Rei era para ser anjo. Uma pessoa que pudesse ser favorável às pessoas, ajudar as pessoas, recolher ali os impostos e poder dividir com todo mundo igualmente, ninguém tendo perca de nada, porque as pessoas não conseguiam fazer isso por si só. Então Deus levantava homens para poder ser anjos, ou seja, homens que iam ajudar as pessoas a terem uma vida mais organizada. Essa era a função de Tiro, mas subiu para a cabeça, ele começou a se achar Deus. O pai levantava os profetas para auxiliar esses homens, para eles não se corromperem. O mundo estava na mão deles, e se eles se corrompessem, todos perdiam. Agora leia Apocalipse 12, quando fala que Satanás, ou seja, o dragão, ele corrompeu, ele fez cair 1/3 dos anjos. Ali não são anjos que estão no céu, são pessoas que deram lado para a carne e fizeram o mundo se tornar um mundo caído, um mundo sem amor, porque a ambição entrou, pessoas corruptas. E para finalizar, se ele foi expulso no céu, por que no texto de Ezequiel 28 ele ainda está com pedras afogueadas no Éden?